Olá, muito boa tarde. O estado de emergência quase mundial provocou novas formas de pessoas se relacionarem, das instituições se organizarem. Também na Igreja Católica, nas estruturas diocesanas e paroquiais, nos encontros que aconteciam em cada dia ou em cada semana, todos estão num processo de reinvenção que não deixa de desafiar quem tem de procurar coordenar e procurar novas formas de coordenação destas iniciativas. Neste programa vamos partilhar consigo uma experiência a que é vivida pelo Padre Duarte da Cunha numa paróquia e uma análise sobre o impacto europeu das circunstâncias que todos vivemos, que também vamos pedir essa análise ao Padre Duarte da Cunha. Muito boa tarde, obrigado antes de mais por estar connosco, de facto num tempo de novos desafios, mas pedia-lhe, antes de irmos a estes desafios da paróquia e do relacionamento com quem normalmente está nos bancos das igrejas, pedi-lhe que recordasse a sua experiência na Europa. Foi secretário do Conselho das Conferências Episcopais da Europa durante 10 anos. Tive 10 anos, portanto, durante 10 anos andei pela Europa fora em encontros com os vários bispos. E agora nunca apanhou uma circunstância destas de fecho de fronteiras, não é? Nunca apanhámos isto desta maneira, não, nem lá para o pé. Portanto, eu também já, quando lá cheguei, já tinha sido depois da gripe A, portanto, nem sequer tive estas epidemias, estas pandemias. Mas de facto hoje em dia também as relações com as pessoas, com os bispos e com muitos secretários das conferências episcopais que se mantêm, e tem sido muito interessante também acompanhar dentro do possível, à distância, o bem-vendendo, aquilo que todos eles no fundo estão a passar em todos os países. Que partilhas vão fazendo consigo sobre a forma como esta pandemia está Quer dizer, no fundo, neste momento, ter impacto? Por quanto eu percebo, a generalidade dos países está de facto quarentena, portanto, fechado em casa, vários sítios, várias igrejas, nos sítios mais abertos ou menos abertos as igrejas, mas sem celebrações públicas, claramente, todos muito preocupados. Os números não são exatamente iguais em todos, mas também as condições para receber não são. O leste e o oeste da Europa é muito diferente em termos de capacidades também, de acolher os doentes nos hospitais e também de fazer rastreios e de fazer as análises. Aquilo que eu percebo e com quem eu falo é que isto tem sido um impacto na vida de oração. Quer dizer, estas pessoas, vários dias, estou em casa, estou a rezar, pelo telefone a falar com as pessoas, um ou outro. Hoje de manhã dizia-me um bispo de um país de leste que agora de vez em quando faz umas mensagens por telefone para mandar para as pessoas, mas nem sequer está com muita gente, com equipas de televisão. Mas há aqui também uma expectativa, porque eu percebo, há uma espécie de o que é que isto vai ser a seguir, não é? Portanto, não me parece que sejam só a pensar que espero que isto passe depressa, mas é isto quando passar, o que é que vai ser? Como é que vai ser? O que é que vai sobrar, é isso? O que é que vai sobrar e o que é que vai ser transformado? Há uns mais pessimistas que dizem isto vai deixar tudo de rastos. Há outros, se calhar, também um bocadinho mais ingênuos, isto vai ser uma ocasião de conversão do mundo inteiro. Oxalá. A mim parece-me que vai ser um desafio, que depois cada um de nós vai ter que responder, melhor ou pior, mas vai ter que responder. As coisas vão ser provavelmente diferentes. E para a Igreja isto pode ser como dizem em italiano, dizem uma chance, também em francês dizem uma chance, quer dizer, no fundo uma ocasião para que qualquer coisa que mude possa ser mudado para melhor. Mas não vai ser possível mudar sem a percepção do terrível e da dor e do sofrimento que isto tem sido para muita gente e para muitas pessoas e famílias, não é? Desde logo pelas mortes que vai causando e em subidas galopantes. Mortes, os desempregos, as crises económicas, portanto, isto não deixa nada na mesma. Mas, ao mesmo tempo, espiritualmente, há quem adere, quem diz, quem repensa a vida. Há dias li uma coisa, em momentos de tudo corre bem, às vezes a gente, diante de um sofrimentozinho, refila com Deus. Nos momentos em que isto corre mesmo mal, como há mesmo crise, a gente já só pensa em suplicar a Deus. E há aqui uma mudança, não é? E é nessa fase que estamos, de facto. E eu penso que é nesta fase que estamos. Que sinal foi para Portugal, para a Espanha, enfim, que promoveram essa iniciativa, a consagração ao Coração de Jesus e ao Imaculado Coração de Maria, que aconteceu na última quarta-feira? Eu penso que, depois, como vimos, também teve a adesão de vários outros países europeus. Várias conferências episcopais se associaram. Exatamente, europeus e não só. Também a Índia, também alguns países da América Latina. Eu julgo que é mesmo esta percepção de que vamos confiar em Nossa Senhora, vamos mesmo suplicar. E o povo destes vários países
Nossa Senhora de Fátima tem, de facto, uma presença na vida da Igreja universal impressionante, impressionante. E por isso, o povo, quando ouve falar, vamos confiar a Nossa Senhora de Fátima, há um ato de esperança, é um sinal de esperança. Quer dizer, vamos confiar em quem sabe tomar conta de nós, no fundo é dessa ideia que está. E é também uma maneira de alimentar e de manter o povo atento à vida espiritual e à vida da oração pelos outros, pelos que sofrem, porque Nossa Senhora de Fátima também é muito aquela que indica o sofrimento como uma ocasião para santificar, mas também como um problema para acompanharmos. Foi tendo reações da Europa, de presidentes ou secretários das Conferências Episcopais da Europa sobre este... Sim, alguns telefonaram a dizer como é que a gente faz para também se associar, e portanto como conheciam pessoalmente, mas a maioria deles tomou a iniciativa, porque isto depois também escrevem-se uns aos outros, mas sei que a Roménia, a Hungria, a Polónia, vários países da Europa, sobretudo do leste, que eu saiba, associaram-se, mas outros também se foram associando. E eu julgo que é de facto esta comunhão, não é? Da Igreja e da devoção a Nossa Senhora de Fátima, que também este é um tempo muito virado para a comunhão da Igreja. A meu ver, às vezes o desafio grande é quando isto pode criar mais tensões. Estes são momentos para nós estarmos unidos ao Papa, unidos aos nossos bispos, unidos uns aos outros, quer dizer, deixarmos de lado todas as discussões mais ou menos ideológicas, de sensibilidades, assim ou assado. Os vírus menores, não é? Os vírus menores, e vamos, de facto, como dizia o Cardeal Herder, que era o presidente do CCE, quando eu lá fui, quando era secretário, ele era o presidente, e tivemos uma missa no Santo Sepulcro, depois de uma Assembleia Plenária, e ele dizia: estes são tempos em que não dá oportunidade para nos dedicarmos às pequenas pormenores, são tempos do essencial, o essencial é Jesus Cristo. Ele dizia isto há 3 anos, mas hoje é ainda mais visível, não é? Portanto, a unidade e a centralidade no anúncio de Jesus Cristo, eu penso que é a única coisa que a gente pode fazer. Há pouco o Padre Duarte da Cunha já foi referindo essa diferença que pode existir até no tratamento da doença Covid-19 entre a Europa do Leste ou a Europa do Oeste. Nós vemos que, felizmente, o enfrentar a doença e o fazer tudo para tratar os doentes nos países que mais próximos de nós está a ser feito, o possível e o impossível. Temo que noutros países isso não seja possível, nomeadamente no leste. O leste é mais pobre, mas também por isso viaja menos, e por isso também os vírus entrarão menos. A contagem é menor. Penso eu. Mas também há menos facilidades depois nos hospitais, os hospitais são menos equipados. Isto vai ser grave em todo lado, é muito difícil de prever neste momento o que é que vai acontecer nos vários sítios. Parece-me que também há uma propensão para a disciplina nos países de leste. Ficar em casa é ficar em casa. Quer dizer, apesar dos regimes ditatoriais lá dos comunistas terem acabado há 30 anos, ainda há muita cultura de disciplina. Quer dizer, é preciso, o Estado manda ficar em casa, a gente fica em casa. Aqui nos países latinos é menos fácil essa disciplina, não é? Sim, e infelizmente também vamos observando isto. E convém dizer que estamos a gravar este programa alguns dias antes da sua emissão e que por isso os acontecimentos podem se ir sucedendo em diferentes sentidos. Falemos então um pouco na forma como o pós-pandemia, quando os dias se acalmarem um pouco, na sua opinião, de que forma é que estes desafios vão ter consequências na vivência espiritual em concreto? Poderemos ter aqui uma acentuação da dimensão pessoal da espiritualidade? Quer dizer, são tempos claramente em que a gente diria da personalização da fé. Quer dizer, aqui é um momento em que cada um tem mesmo que desafiar-se, sentir-se desafiado pessoalmente. Como é que está diante da vida? Como é que eu estou diante destes acontecimentos à maneira de homem? E um homem quer dizer um ser religioso, um ser que reconhece a presença de Deus, mas também reconhece a importância de Deus na vida. E estes são tempos, por isso, que podem ter como frutos uma maturidade da fé. Mas como também são tempos em que as pessoas estão ausentes e estão mais em contactos através das internets ou televisão, são tempos em que também eu penso que estão a avivar o desejo do encontro. Tenho visto gente... A dimensão comunitária não está em risco? A dimensão comunitária não me parece que esteja em risco, até porque eu tenho tido ecos de pessoas a dizer
Agora eu percebo a importância e a falta que me faz estar convosco e que está a falta na missa, e de facto às vezes banalizava o encontros e banalizava a ida à missa e entrava e saía a correr, e agora percebo que me falta, que me faz. Portanto, eu acho que, como no fundo o ministério da comunhão espiritual, não é? A comunhão espiritual é uma comunhão que a gente faz quando não pode comungar sacramentalmente e que aviva o desejo de comunhão sacramental. E isto vale para também outros aspectos da vida, quer dizer, para a confissão. Eu não posso confessar, mas posso fazer um ato de contrição com propósito de emenda e uma promessa de me confessar. Isto cria o desejo de uma pessoa se confessar, percebe? Também não banaliza tanto, começa a ser as coisas mais sérias. As reuniões, fazemos muitas reuniões, mesmo catequeses, ou reuniões de equipas de casais, via Skypes ou via internet, e a gente diz, mãe, que saudades que temos de estar mesmo ao vivo. É bom estarmos assim, é melhor do que não termos nenhuma forma de comunicação. Imagino que seria isto há 100 anos. Mas ao mesmo tempo isto aviva o desejo de uma presença física real. Não é? Em causa estará então, de facto, uma solidificação das convicções de cada um. Sim, e portanto estes anos fenómenos, depois dependerá do tempo que acontece. Eu não sou um sociólogo, mas a mim parece-me que estes anos de fenómenos pode ter dois fins, não é? Aqueles que dizem isto de facto não serve para nada, isto é tudo uma porcaria, este mundo não serve para nada, e portanto começam a banalizar, e a seguir à gripe espanhola de 1918 vieram os anos malucos dos 20. Portanto, as pessoas podem, digamos assim, dizer isto não serve para nada. Ou podem dizer, não, espera aí, isto da vida é frágil, é melhor termos atenção às coisas que são de facto permanentes, que duram, e essas coisas são as coisas do amor, da verdade, de Deus, das relações familiares, portanto, essas coisas que duram. E essas coisas, se nós agora, nesta altura de pandemia e estamos fechados em casa, a investirmos nelas, depois, qualquer que seja o desenrolar, seja daqui a um mês, seja daqui a 6 meses, seja daqui a o que for, maior ou menor a crise, isto não vai ser mal de certeza. Termos investido no tempo, na família, na oração, nas relações mais estáveis, mesmo que seja mais à distância. Não é? Falamos então agora mais da dimensão paroquial, dos desafios que numa paróquia em concreto, Santa Joana Princesa, em Lisboa, onde é pároco, de que forma é que se foi reorganizando para essa relação permanente? De repente, de um dia para o outro quase tivemos que fechar a igreja. Nós já há uns meses andamos a mandar diariamente o Ângelus, com um grupo de pessoas que faz uma pequena meditação, depois casa-se o Ângelus por WhatsApp, e já são umas centenas de pessoas que recebem e que depois reencaminham e que agradecem. Portanto, é um pequeno gesto, são 1 minuto e meio, 2 minutos de oração, e isso tem sido também uma maneira de marcar o meio-dia, não é? E depois, além disso, começámos a transmitir a missa às 9h30 da manhã pelo Facebook, que é como pode, e é impressionante o número de pessoas que vai aparecendo, mais pessoas no Facebook do que tinha na igreja quando tinha a missa às 9h30. Também as pessoas estão em casa. Não é a mesma coisa, mas ao mesmo tempo é qualquer coisa. Depois há as reuniões que se vai tendo por Zooms. Eu também tenho percebido muito importante estar disponível para as pessoas que me telefonam. Há muitas pessoas idosas que não têm os internets em casa e estão sozinhas, e o que têm é o telefone. E às vezes estar 10 minutos ao telefone, superior, muito obrigado, isto já me soube tão bem. E eu peço às pessoas que não tenham vergonha de nos telefonar. Quer dizer, nós os padres gostamos, quer dizer, também o nosso ministério é atender as pessoas, é falar com elas, se não for fisicamente é pelo telefone, não é? E isso pode ser um desafio para em muitas paróquias que nos possam estar a ver e ouvir, onde de facto o telefone é o contacto mais fácil. É o telefone mais fácil, e às vezes é só isso, as pessoas estão sozinhas em casa, estão fechadas a ver muitas notícias, precisam de ouvir uma palavra que não seja só de desespero, mas que seja uma palavra de esperança, e essa palavra tem que vir da fé, não pode vir simplesmente olhar para os acontecimentos, que esses não despertam neste momento grande esperança, mas a fé desperta. Não é? Esse envio da oração do Ângelus ao meio-dia através do WhatsApp foi um investimento já nas redes sociais, muito antes de saber que essa ia ser a via, não é? Pois, isto as pessoas de hoje em dia estão muito ocupadas sempre a correr de um lado para o outro, não é? E, portanto, nós percebemos que rezar à noite é certamente uma boa praxe e é bom que toda a gente o faça, mas de vez em quando, a meio do dia, rezar, a tradição, tocávamos os sinos. Hoje em dia não se toca os sinos, toca-se o telefone, quer dizer, e pronto. E há muita gente, muitas outras experiências semelhantes a acontecer, mas eu penso que isto, de facto, ajuda, as pessoas agradecem. 1 minuto e meio, um repensar a vida, um recentrar, reza-se o Ângelus, que no fundo é uma oração que indica a iniciativa de Deus, que indica a liberdade do homem, faça-se em mim segundo a vossa palavra, indica o acontecimento de Jesus Cristo presente. Portanto, é uma oração muito rica e que é muito do meio do dia, não é? Do meio do dia do trabalho.
E essa é a preocupação que a gente começou esta iniciativa, que tem corrido bastante bem. Dá um certo trabalho, porque aquilo tem que se gravar, e depois, então agora tem que gravar por telefone, e depois mandar o fecheiro, e depois montar-se o fecheiro, mas é também uma maneira de a gente estar na... Tem um grupo de colaboradores que vão ajudando nessa... Tem um grupo de colaboradores, sim. Isto o padre sozinho já não consegue fazer nada. E ainda bem que eles existem. Falou há pouco também na comunhão espiritual, o Papa Francisco já próprio sugeriu também e propôs uma oração. O Padre Duarte da Cunha também propõe uma leitura deste... Eu estudei um bocadinho isto em São Tomás de Aquino, enfim, na tradição da Igreja, o que é esta coisa da comunhão espiritual? No fundo, a comunhão espiritual, por um lado, é associada à comunhão sacramental, não é? Portanto, uma comunhão sacramental bem feita leva sempre a uma comunhão espiritual, que é como quem diz, a uma comunhão com o Nosso Senhor presente e vivo. Eu posso comungar sacramentalmente, no sentido de ir comungar à missa e estar completamente distraído, estar em pecado, fazer só o rito pelo rito, sem nenhuma experiência espiritual de comunhão com Deus. E, portanto, é possível a gente fazer a separação entre a comunhão sacramental e espiritual mesmo. Mas o São Tomás diz, se é possível separar, também é possível a sacramental sem a espiritual e também será possível a espiritual sem a sacramental. O que é então a comunhão espiritual sem a sacramental? É a comunhão que, por um lado, se orienta para a perfeição, que é aquela que é sacramental e espiritual, e, portanto, tem muito a ver com o desejo da comunhão física. E o desejo da comunhão física tem também memória das várias vezes que o comungamos e tem o desejo de rapidamente podermos voltar à missa. Não é? Isso é uma coisa que se propõe hoje em dia para esta pandemia, mas também em muitas circunstâncias, em pessoas em que não podem comungar por alguma razão, mas que mantenham pelo menos o desejo de, assim que for possível, comungar. E vemos algumas transmissões através da internet, que naquele momento da comunhão há de facto essa oração que é proposta para... Sim. Há várias orações na tradição da Igreja, portanto, o Afonso Maria de Ligório tem uma famosa, o Papa também fez uma do cardeal Mary del Val, que é portanto, são orações que estão mais ou menos dentro da tradição, até porque não era sempre comum, como hoje, desde há 100 anos, comungar regularmente. Os próprios grandes santos, Santa Teresinha do Menino Jesus, Santa Teresa d'Ávila, falavam da comunhão espiritual como um bem, como uma coisa boa, e por isso a gente aproveita, olha, é este que temos, não vamos só lamentar-nos de não ter a outra, vamos dizer, queremos viver esta o melhor possível. Vivê-la intensamente. E pode ser um raciocínio que nós podemos transpor também para essa impossibilidade de estar fisicamente em comunidade, alimentando a possibilidade de estarmos ligados uns com os outros através das novas tecnologias. Quer dizer, quando a comunhão espiritual é feita também através de uma presença, de certa maneira, diferente, mas presença, porque se a gente pensar bem através da televisão, e sobretudo através de uma emissão direta, nós temos uma presença física. Vemos, que é uma realidade física, e temos o tempo. O tempo é uma realidade física. Se eu sei que aqui e a 100 metros daqui, ou 200 metros daqui, ou 1 quilómetro daqui, está a acontecer uma missa ali e eu estou aqui a viver essa experiência, há qualquer coisa, não é a mesma coisa que estar lá em frente, mas é qualquer coisa de físico também. E tem a ver com o mistério da encarnação. E por isso a experiência do direto e do ver é qualquer coisa mais do que simplesmente ouvir. O assistir. A gente tem o ver, tem o ouvir e tem o tempo. São 3 aspectos importantes. Claro, depois a presença física mais direta é melhor do que simplesmente indireta. Mas já é qualquer coisa e temos que valorizar aquilo que temos. Tem que, na sua opinião, é fundamental que, de facto, se participe nessas propostas que estão nas redes em direto. Eu penso que há um valor no direto que é grande. Aliás, também para as orientações da Semana Santa em geral foram ditas que as celebrações devem ser em direto, porque a participar, claro, porque uma coisa é eu ver uma coisa que aconteceu, outra coisa é eu estar a viver uma coisa que está a acontecer. Há um valor acrescido. Eu não digo que seja mal ver uma missa em diferido, mas não é a mesma coisa. Será fácil de compreendermos se compararmos com um jogo de futebol, depois de saber o resultado é completamente diferente. Sim, como experiência humana é diferente. Exatamente, essa experiência humana que interessa acima de tudo. E através das redes sociais, o Padre Duarte da Cunha também sente que, de facto, a proximidade com as pessoas se intensifica de alguma forma. Sim, as pessoas estão muito ativas, muitas famílias, mesmo os filhos a estudar, os pais a trabalhar, algumas pessoas preocupadas já começam a pedir dinheiro, porque há pessoas que trabalham, que ganham à medida que trabalham, então de repente não podem sair de casa, não trabalham, não têm dinheiro, portanto isto é um problema económico. Já começa a bater à paróquia também. Começa a bater à porta, ao telefone, e a gente hoje em dia também pode transferir dinheiro pelo telefone, portanto isto é tudo relativamente fácil,
mas ao mesmo tempo é preocupante e não podemos dar a tudo a todos. Isto vai ter que nascer uma rede de solidariedade muito forte. E espero que, e já está a haver muitas experiências, mas isso vai ter que se intensificar. Mas são relações que vão se manter, com certeza, e a paróquia está lá para isso, não é? Uma comunidade para nos entreajuda. Também as pessoas começam a perguntar, agora que não vamos à missa, como é que podemos ajudar a paróquia no peditório? Portanto, também vamos ter que ser criativos para saber, para as pessoas que nos querem ajudar. Para cuidado com as más informações que podem surgir nesse âmbito também, não é? Sim, claro, portanto temos que ter aqui muita cautela, mas a gente percebe, as pessoas querem ajudar e percebem que a paróquia recebe ajuda para ajudar, não tem como fim ela mesma. Claro. E de facto está identificado que há um problema de saúde muito grave, há um problema económico que começa a surgir e o social será ainda mais grave, não é? A exigir a tal rede de solidariedade que o Padre Duarte falava. Sim. Esperemos que essa rede também aconteça e de facto se ponha no terreno para que todos juntos possamos minorar as consequências desta pandemia. São tempos de criatividade, quer dizer, e o Espírito Santo normalmente é bastante inspirador de criatividades. A Igreja não vai parar e vai ser criativa, mas não sabemos ainda o quê. E não podemos perder a esperança, nem ficar iludidos ou distraídos ou indiferentes. E como diz o Papa Francisco, a indiferença aqui é o pecado mortal. Não é? Padre Duarte da Cunha, muito obrigado por ter partilhado connosco os desafios que este tempo nos vai sugerindo também, e fica esse desafio, de facto, de não permanecermos ou não ficarmos indiferentes aos problemas que surgem por causa desta pandemia. Mais logo, os 5 sentidos são a alavanca para fazermos consigo o itinerário de preparação para a Páscoa, este ano celebrada em circunstâncias muito especiais. Desejo-lhe uma ótima tarde, fique bem, fique em casa, até amanhã se Deus quiser.